Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema um tanto quanto delicado, né? A manipulação. Que é manipulação. Mas, podem ficar tranquilos. A ideia aqui não é dar um curso de como manipular as pessoas, viu? Pelo contrário. A gente vai usar um livro Como Lidar com Pessoas Manipuladoras, do Dr. George K. Simon, como um mapa para entender como identificar, como se proteger, né, dessas artimanhas todas. Isso aí. O livro do Dr. Simon é realmente incrível, sabe? Ele dá um panorama completo pra gente desvendar a mente por trás da manipulação e ele vai além, sabe? Explora as motivações, as táticas e o mais importante, como a gente se blinda. E logo de cara o livro já apresenta um conceito fascinante. As personalidades agressivo-dissimuladas. Correção, né? É aquele tipo de pessoa, né? Que a gente olha assim, parece um anjo de pessoa super charmosa, gentil, mas por trás dessa máscara se esconde uma vontade enorme de controlar tudo e todos, né? É o famoso lobo em pele de cordeiro. É isso aí, isso aí. E é impressionante como eles conseguem esconder as suas verdadeiras intenções, né? Essa é uma das razões pelas quais a manipulação é tão difícil da gente detectar, né? Às vezes a vítima nem se dá conta de que está sendo manipulada. Pois é, porque os manipuladores, eles são mestres em disfarçar, né? Em camuflar os golpes. É como se fosse um ilusionista, né? Que distrai a nossa atenção enquanto ali ó, fazendo o truque. A gente fica tão focado naquilo que ele quer que a gente veja, né? Que não percebe o que está acontecendo por trás. Exatamente. E para piorar, eles distorcem a realidade, né? Eles plantam a sementinha da dúvida na nossa cabeça e a gente começa a questionar a nossa própria intuição. E aí, com esses argumentos que parecem lógicos, mas que no fundo é só uma cortina de fumaça para nos confundir, né? Fica ali, né? Aquele limbo. Será que eu tô sendo manipulado? Será que eu tô exagerando? Horrível essa sensação. É horrível. E o Dr. Simon explica isso muito bem no livro. As táticas, elas são pensadas para nos manter em constante desequilíbrio, né? É como se a gente estivesse num jogo, um jogo psicológico, onde o manipulador controla as regras e a gente é só um peãozinho nas mãos dele. E aí, com a gente vulnerável, inseguro, fica muito mais fácil para ele atingir os objetivos dele, né? Com certeza. Mas o livro não fica só na teoria, não. O Dr. Simon, ele usa casos reais para ilustrar como a manipulação se manifesta na prática, né? E olha, são histórias de arrepiar. Eu adoro quando a gente tem exemplos reais, né? Porque traz o tema para um nível mais palpável, né? Fica mais fácil de entender. Com certeza. Um dos casos que mais me impactou foi o do Joe, um pai completamente obcecado por notas, né? Ele pressionava a filha, a Lisa, sem parar para que ela tirasse só notas A. Ignorava as dificuldades dela, a pressão, os sentimentos. E para piorar, ele manipulava a esposa, a Mary, para que ela apoiasse essa obsessão. Fazia ela se sentir culpada, sabe? Incompetente, se a Lisa não atingisse as expectativas dele. Nossa, que angústia, né? Imagina o peso que a Lisa devia sentir sem contar a Mary, coitada, sendo manipulada pelo próprio marido, né? Difícil. E tem o caso do James, um pastor que usava a posição dele na igreja para conseguir poder e status. Ele meio que negligenciava a família, manipulava a esposa, a Jean, para que ela aceitasse esse comportamento. Dizia que era a vontade de Deus, sabe? E que ela não devia questioná-lo. Nossa, usar a fé das pessoas para manipular é muito cruel, né? E a Gina ali, dividida entre a lealdade ao marido e o bem-estar da família. Que situação. E esses casos mostram como a manipulação ela se infiltra em tudo, né? Nas relações familiares, no trabalho. O livro também fala do Dom, um funcionário super leal que era explorado pelo chefe, o Al. O Al manipulava o Dom para que ele continuasse trabalhando em condições injustas, sabe? Explorava a lealdade dele, o medo de perder o emprego. É impressionante como eles conseguem identificar as fraquezas da vítima, né? No caso do Dom, a lealdade e o medo eram os pontos fracos que o El usava para manter o controle. Exatamente. E para completar o nosso roda-fama dos manipuladores, a gente tem a Betty, a rainha da abelha do escritório. Ela era mestre em sabotar os colegas de trabalho, usando fofocas, intrigas, mentiras, tudo para garantir a posição dela. A clássica colega de trabalho tóxica, né? E o pior é que muitas vezes essas pessoas agem de forma tão sutil que fica difícil de comprovar, né? É como a teia de aranha, né? Invisível, mas poderosa o suficiente para te prender. E através desses casos, o Dr. Simon, ele introduz um conceito fundamental para a gente entender a manipulação. A diferença entre agressão reativa e agressão predatória. Interessante. Me explica essa diferença. A visão tradicional, ela tende a interpretar qualquer tipo de agressão como uma reação a algum estímulo externo, né? Medo, raiva, traumas do passado. Tipo, a pessoa agride porque se sente ameaçada de alguma forma, né? Tipo, a melhor defesa é o ataque. Mas o Dr. Simon, ele argumenta que, em alguns casos, a agressão, ela não é uma reação, ela é uma estratégia. A pessoa age de forma agressiva, fria e calculada para conseguir o que quer.
sem nenhum motivo aparente a não ser o desejo de controlar, de explorar os outros. Seria como um predador que caça a presa, não por fome, mas pelo prazer da caçada. É uma analogia perfeita. No caso da Beth, por exemplo, ela não estava se defendendo de nenhuma ameaça, né? Ela simplesmente queria ser a dona do pedaço no escritório. E para isso ela usava a manipulação como ferramenta para eliminar a concorrência. Faz todo sentido. E essa distinção entre agressão reativa e predatória é fundamental para a gente entender a natureza da manipulação, né? Porque mostra que muitas vezes não há uma justificativa plausível para o comportamento do manipulador, a não ser um próprio desejo de controlar, de subjugar o outro. Exatamente. E essa compreensão é o primeiro passo para a gente quebrar o ciclo da manipulação. O Dr. Simon apresenta um outro caso no livro que ilustra bem essa dinâmica de poder. O caso da Janice e do Bill. O Bill, ele era viciado em drogas e manipulava a esposa Janice para que ela continuasse com ele, mesmo com todos os problemas que ele causava. Ele se fazia de vítima, sabe? Explorava a culpa e a compaixão da Janice para mantê-la presa nesse relacionamento tóxico. Nossa, que situação. E como a gente se protege desses predadores emocionais? É aí que entra a parte mais importante do livro, né? As estratégias para lidar com a manipulação. É. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos fazer um rápido intervalo para respirar, digerir toda essa informação, porque, convenhamos, né? O assunto é denso. Voltamos já para a segunda parte do nosso mergulho. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da manipulação. Isso aí. Se na primeira parte a gente deu uma espiadinha nos bastidores da mente manipuladora e explorou uns casos, né, de arrepiar. Agora é hora de arregaçar as mangas e aprender a se defender. É isso aí. Porque conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente entende as táticas, mais a gente está preparado para se proteger. Com certeza. E o Dr. Simon, no livro Como Lidar com Pessoas Manipuladoras, ele dá para a gente um arsenal de estratégias para neutralizar a manipulação. E para começar essa segunda etapa do nosso mergulho, que tal revisitar a tática da negação? Legal. Ela é como um camaleão, sabe? Se adapta a diferentes situações para distorcer a realidade, para confundir a vítima. O Dr. Simon, ele usa um exemplo bem interessante no livro para ilustrar essa tática, né? Ele conta a história de um paciente que, ao ser questionado se já tinha feito terapia antes, respondeu: "Uma vez minha esposa me levou a um lugar, eles conversaram comigo e disseram que eu não precisava voltar." Parece uma resposta inocente, né? Até sincera. Mas será que estava sendo totalmente honesto? Ai, que tal o pulo do gato? O Dr. Simon revela que, na verdade, esse paciente tinha ido a uma clínica de saúde mental para uma avaliação. A esposa tinha incentivado ele a procurar ajuda, ele participou da primeira sessão e o terapeuta identificou um problema de vício. E aí? Ele negou o problema. Negou. Simplesmente ignorou as recomendações do terapeuta e não voltou mais. E quando questionado sobre o assunto, ele distorceu a verdade. Omitiu informações importantes para fazer parecer que estava tudo bem. Manipulou a narrativa para se esquivar da responsabilidade. A negação em ação, moldando a história para atender às suas necessidades. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que está caindo nessa armadilha, né? Verdade. E para não cair nesse conto do vigário, o Dr. Simon dá uma dica valiosa: manter o foco no presente. Manter o foco no presente. Como assim? Quando a gente confronta um manipulador, ele tenta nos distrair com histórias do passado, sabe? Desviar o foco da questão principal. É como se ele nos levasse para um labirinto de porquês demais e a gente acaba se perdendo. Ele tece uma teia de desculpas e justificativas, né? Te levando para longe do ponto central da discussão. Exatamente. E para evitar que a gente se perca nesse labirinto, o Dr. Simon ensina a gente a manter o foco no aqui e agora. Não importa o que aconteceu antes. O importante é o que está acontecendo nesse momento. É como se a gente dissesse: ok, o passado já foi, vamos focar no presente e resolver essa situação. Perfeito. E para lidar com a negação e com outras táticas de manipulação, o Dr. Simon destaca a importância da assertividade. Ser assertivo nesse contexto significa o quê? Significa se comunicar de forma clara, direta, respeitosa, né? Expressando suas opiniões e suas necessidades sem medo de desagradar o outro. É defender o seu ponto de vista com firmeza, sem se rebaixar, sem agredir o outro. Tipo, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo e penso de forma diferente. Exatamente. E uma dica importante para ser mais assertivo é: fale por você. Evite frases como "todo mundo acha", "fulano disse", porque isso te coloca numa posição de fragilidade, como se você precisasse da aprovação dos outros para validar suas opiniões. É como se a gente se escondesse atrás da opinião alheia, né? Isso. Ao invés disso, use frases na primeira pessoa. Eu sinto, eu penso, eu preciso. Assuma a responsabilidade pelas suas emoções e vontades. Demonstrar autoconfiança, segurança naquilo que você acredita. Exatamente. E essa postura assertiva é fundamental na hora de negociar com o manipulador. Negociar com o manipulador. É possível. Sim, é possível. Mas exige muita habilidade, muita estratégia. A dica do Dr. Simon é:
Tente oferecer soluções em que ambos os lados saiam ganhando. Lembre-se, o manipulador está sempre em busca de vantagem. Então mostre para ele que ele também pode se beneficiar se colaborar. É como se a gente dissesse, olha, se a gente trabalhar junto, a gente encontra uma solução que atenda às necessidades de ambos. Perfeito. E o livro dá vários exemplos de como fazer isso na prática. No caso do Joe e da Mary, que a gente comentou na primeira parte, a Mary poderia ter proposto pro Joe um acordo, tipo, Joe, eu entendo que você quer o melhor para Lisa, mas essa pressão toda tá fazendo mal para ela. Que tal a gente encontrar um equilíbrio? A gente pode incentivar os estudos dela sem sufocá-la. Mostrar pro Joe que ele também seria ganhando se a Lisa estivesse feliz e saudável, né? Exatamente. E no caso do James e da Jane, a Jane poderia ter sugerido. James, eu sei que você se dedica muito à igreja, mas a gente também precisa de você aqui em casa. Que tal você reservar um tempo para a família nos finais de semana? Buscar um equilíbrio entre os compromissos do James e as necessidades da família. Isso. E no caso do Don, que era explorado pelo chefe, ele poderia ter se posicionado de forma mais assertiva, né? Falando, oh, eu me dedico muito a esse trabalho, mas eu preciso de um aumento salarial para que eu possa continuar me dedicando com a mesma energia. Mostrar pro chefe que ele precisa valorizar o trabalho do Dom, senão corre o risco de perdê-lo. Exatamente. Mas é importante lembrar que, mesmo com toda a assertividade, toda a habilidade de negociação do mundo, nem sempre o manipulador vai estar disposto a colaborar. E aí, o que fazer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Chegou a hora de falar das medidas drásticas. Exatamente. Mas antes da gente partir para as medidas drásticas, vamos explorar mais algumas nuances da manipulação na terceira parte do nosso mergulho. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho no universo da manipulação. Já vimos como funciona a mente do manipulador, analisamos casos bem complicados e aprendemos a importância de ser assertivo. E agora, o que a gente faz quando tenta de tudo e o manipulador insiste em continuar com o joguinho. Chegamos num ponto crucial da nossa conversa, as medidas drásticas. O Dr. Simon deixa isso bem claro no livro, viu? Lidar com manipulação exige coragem, principalmente quando a gente percebe que a outra pessoa não quer mudar. É como se a gente estivesse num cabo de guerra, né? Chega uma hora que a gente precisa decidir se continua se desgastando ou se solta a corda. Perfeita analogia. E soltar a corda, nesse caso, significa se preparar para as consequências, né? Porque o manipulador, quando se vê desmascarado, sem controle da situação, ele pode reagir de forma imprevisível, tentando recuperar o poder que está perdendo. É verdade. A gente viu nos casos que a gente discutiu, né? Se a Mary, por exemplo, confrontar o Joe sobre a pressão que ele coloca na Lisa, ele pode tentar fazer ela se sentir ainda mais culpada, né? Acusando ela de ser uma mãe negligente, que não se importa com o futuro da filha. É como se ele dissesse, se você não tá comigo, tá contra mim. E se a Jean colocar limites pro James, exigir que ele dedique mais tempo à família, ele pode se fazer de vítima, né? Usar a religião como escudo para manipular ela. Dizer que ela está sendo egoísta, colocando as vontades dela acima da palavra de Deus. Nossa, usar a fé como arma para silenciar as críticas, que situação. E a gente também viu o caso da Jenny, né? Que se sentia refém da manipulação da própria filha, Amanda. Se ela tentar impor limites, consequências para Amanda, a filha pode usar de chantagem emocional. Ameaçar fugir de casa, se machucar. Chantagem emocional é uma tática poderosa e muito usada, né? É como se eles dissessem, se você não fizer o que eu quero, eu vou me prejudicar. E a culpa vai ser sua. Nossa, diante de tantas armadilhas, né? E ações imprevisíveis, como é que a gente se blinda para lidar com as consequências de confrontar um manipulador? Olha, em primeiro lugar, é fundamental a gente ter clareza dos nossos próprios limites, dos nossos valores. Saber até onde a gente está disposto a ir e o que a gente não aceita de jeito nenhum. É como se a gente tivesse um mapa, né? Saber qual caminho seguir, quais desvios evitar. Exatamente. Ter essa clareza vai te dar força, segurança na hora de se posicionar. Outro ponto importante é buscar apoio. Converse com amigos, com familiares, procure um terapeuta, participe de grupos de apoio. Ter uma rede de apoio é como ter um exército do bem ao seu lado, né? Te dando suporte para enfrentar a batalha. Com certeza. E essa rede de apoio vai te ajudar a enxergar a situação com mais clareza, te dar força nos momentos difíceis e te lembrar que você não está sozinho. E se mesmo com toda essa preparação, a situação continuar insustentável, se o manipulador continuar te prejudicando, te desgastando, te fazendo mal. Aí a gente chega no último recurso, né? A medida mais drástica, mas que em alguns casos é a única saída, o afastamento. Terminar um relacionamento, se afastar de um amigo, de um familiar, é uma decisão difícil. É muito difícil. É um processo doloroso que envolve muitas emoções, muitos conflitos internos, mas às vezes o afastamento é o único caminho para preservar a nossa saúde mental, emocional. É como se a gente estivesse cortando um laço, né? Que nos prende a algo que nos faz mal. Dói. Mas é necessário para a gente poder seguir em frente. E o Dr. Simon lembra a gente, né? Apesar de toda a dor, toda a dificuldade, a gente não pode ter medo de perder. Às vezes a gente precisa perder para poder ganhar algo muito maior.
A nossa liberdade, a nossa paz de espírito, a nossa dignidade. Um recomeço. Uma chance da gente reconstruir nossa vida, livre das amarras da manipulação. Exatamente. E essa jornada de libertação, ela pode ser longa, desafiadora, mas é possível. O livro do Dr. Simon é um guia precioso para a gente trilhar esse caminho com mais segurança, com mais consciência. Nossa, que mergulho intenso, hein? Exploramos as profundezas da manipulação, mas saímos daqui com a mochila cheia de ferramentas para nos proteger. É isso aí. E o mais importante, a gente aprendeu que a manipulação, por mais poderosa que pareça, não é invencível. Com conhecimento, coragem e autoconhecimento, a gente pode romper esse ciclo e viver uma vida mais livre, mais